E agora vamos ver um vídeo de um caminhão atravessando o Poti. Eu vi o início dele ali, você viu o mostrou no início? bloco passado, eu fiquei... O que é que vai acontecer com esse caminhão? Será que atolou? Só vendo. Conseguiu chegar do outro lado? Eu vi o vídeo na íntegra. Está a travessia concluída, Elivaldo. Não sei se esse motorista estava querendo economizar combustível, né? Passar pelas pontes, tem muitas sobre o rio. Mas o certo é que atravessou aí o rio Poti, sabia? E parece que aí, Amadeu, não é só ele que faz essa, por exemplo, tem uma estrada que dá certinho lá e outra que chega. E olha que é na zona urbana de Teresina. É zona urbana. Sabe quem foi lá? O Francisco Lima. Foi no local que o caminhão passou. Não sei, acho que ele tentou atravessar também caminhando. Vamos lá, fala, Chico Lima. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente uma situação complicada para o rio Poti. A gente viu aí nas imagens, caminhões têm passado por esse trecho aqui do rio Poti com uma facilidade absurda. Eles atravessam de uma margem à outra como se fosse uma estrada que fosse simplesmente uma passagem molhada. Para que o telespectador possa ter uma ideia de como esse trecho está realmente raso, a gente vê aqui, ó, a gente está aqui no meio do leito do rio Poti, bem entre uma margem e outra, e aqui a gente pode caminhar perfeitamente até o outro lado, dá para passar a pé, com uma facilidade absurda. Isso, claro, é resultado do assoreamento, da falta de cuidado que a população tem com o rio e acaba podendo vir a prejudicar bastante o rio no futuro. Aqui ao meu lado está o secretário municipal de Meio Ambiente, Aloysio Sampaio. Secretário, de que maneira a gente pode fazer um diagnóstico dessa situação aqui do rio Poti? Boa tarde. Pois é, nós estamos vivendo uma crise hídrica no mundo, uma crise hídrica mundial. Então é importante que a população tenha isso como parâmetro do que o homem hoje está utilizando acima do que é devido dos recursos naturais. Então a gente precisa estagnar isso, né? A situação do nosso rio é muito grave, é muito crítica. Nós estamos vendo o rio morrendo. A gente precisa fazer alguma coisa. A Secretaria de Meio Ambiente está fazendo uma operação de fiscalização, mas isso não é o suficiente. Isso aqui é uma consequência de várias situações, desmatamentos, de assoreamento. Então nós precisamos realmente, a população e as autoridades competentes precisam se juntar para tentar salvar o nosso rio Poti. E aqui realmente o assoreamento é muito grande, Amadeu. Ao redor aqui a gente pode ver várias ilhas já se formaram. Aquele trecho ali, ó, já está indo quase de uma margem à outra do rio Poti, só de areia. Ali o pessoal já montou uma barraquinha, aqui no costuma aparecer pessoas e a gente vê também, olha, o Edivan está mostrando agora, tornou-se um local de passagem não só de caminhoneiros, mas também de motociclistas. Durante o período que a gente passou aqui,
podemos ver pelo menos 10 motociclistas passando, indo e voltando de um lado a outro do rio. De uma margem fica o povoado que fica na Estrada da Alegria e do outro, essa estrada aqui vai dar no bairro Dirceu, secretário. Essa quantidade grande de veículos automotivos passando, motos, caminhões, isso também prejudica o rio, né? Prejudica, mas a gente não tem como evitar, né? O rio baixa muito o volume e facilita a passagem deles. O que a gente tem que realmente fazer é sentar com as autoridades para ver qual é a solução. Acredito que a barragem de Castelo, ela poderia equilibrar o nível de água do rio nesse período de seca. A gente precisa, o governo estadual, as autoridades competentes, tenho visto uma preocupação muito grande do secretário também estadual de Meio Ambiente, que recentemente acompanhou uma expedição no Rio Poti. A gente precisa sentar e definir estratégias para poder salvar o nosso rio, porque o nosso rio está morrendo. A gente agradece, então, a participação do secretário municipal do Meio Ambiente, Aloysio Sampaio, veio aqui até o meio do Rio Poti conversar com a gente. Aqui, Amadeu, também nós temos algumas réguas, algumas tábuas métricas que podem dar uma ideia da altura que o Rio Poti ele possui ou pode possuir. São essas tábuas que estão cravadas aí, uma delas aqui no meio do leito e as outras ao redor dos barrancos. E a gente pode ver que a menor delas, que vai de 0 a 100, ela está lá embaixo, está marcando cerca de 12, quer dizer, o rio está realmente bem abaixo do que ele deveria ou poderia estar. E a gente volta com você, Amadeu.